Já se inscreveu em nosso canal de cortes? Cortes TV Flórida USA. Te espero aqui. Nucleares do Brasil, a INB, negaram boatos sobre um suposto fornecimento de urânio brasileiro ao Irã. A empresa única autorizada a extrair e processar urânio no Brasil garantiu que a informação é fake news. A INB afirmou não ter qualquer negócio com o Irã e só ser autorizada a produzir urânio para fins pacíficos. A produção é acompanhada por órgãos de controle como a AIEA e a CNEM, além de IBAMA, segundo essa mesma estatal. A empresa esclareceu que exporta yellow cake para a Rússia, onde o material passa por conversão em gás. O gás retorna ao Brasil para ser enriquecido em Resende e transformado em combustível para as usinas de Angra. Então, essa é a explicação oficial. Então, o Brasil não forneceu o urânio para o Irã. Vamos acreditar piamente nisso, né, Gustavo Lopes? Bom, é lógico que eles jamais admitiriam se isso de fato aconteceu, né? Eles não iam dizer que fizeram essa entrega, né, de urânio para o Irã, porque é evidente, né, que seria uma estupidez muito grande. Mas vamos lembrar do contexto em que isso aconteceu, supostamente, né, teria acontecido, a gente não pode afirmar com certeza. Isso foi no início de 2023. Início de 2023, o Lula recém havia sido empossado, ou recém havia assumido, né, como presidente do Brasil novamente. O Trump, nos Estados Unidos, estava às vésperas de ser preso, vamos lembrar, ele estava longe de ser eleito presidente, ele estava enfrentando vários processos nos Estados Unidos, ou seja, o cenário era muito difícil. A esquerda estava dominando, né, em boa parte do mundo, e o Israel estava completamente isolado. Então, diante desse contexto, não parece tão, ainda que seja uma estupidez, se o Brasil de fato fez isso, não parece tão, digamos assim, descartável essa hipótese, né? Vamos colocar como uma hipótese. Mas tem outras questões, né? Esse urânio, que ele de fato desapareceu e não foi mais encontrado, né? Duas cápsulas de urânio que desapareceram do estoque lá e não foram mais encontradas, ele pode ser rastreado. Então, eventualmente, se isso de fato aconteceu, ainda que o Estado brasileiro negue, se, vamos colocar de novo sempre no se, né? Na hipótese de ter feito, isso pode ser rastreado. E ainda que eles neguem, o Mossad com certeza vai saber. Aí a gente vai ter a ideia do tamanho do buraco que a gente se meteu. Porque, vamos lá, além dessa questão toda, tem uma questão ideológica. O Brasil o governo brasileiro, né, é totalmente alinhado ao Irã. O Celso Amorim, que é o principal assessor para assuntos internacionais do Lula, ele tem uma afeição especial pelo Irã e, de outro lado, tem ódio de Israel, que ele nunca escondeu. Então, tudo isso somado torna essa hipótese plausível, ainda que seja uma estupidez tremenda se de fato isso aconteceu. Vamos saber logo, logo se isso aconteceu, porque, sem dúvida, nesse momento, Israel está ocupado com coisas mais importantes, mas isso vai vir à tona em algum momento. Muito bem, aqui Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Minha cara Fabiana Barroso, tem a história dos navios iranianos que ficaram atracados aqui no Rio de Janeiro e que até Joe Biden lançou reclamação dessa parceria esquisita do Brasil com o Irã. O que os navios estavam fazendo aqui, por enquanto, ninguém sabe. A turma do governo diz que ninguém viu e fica aí agora a suspeita, colaboração brasileira com o Irã e o Brasil apoiando o Irã nessa guerra contra Israel em função da posição diplomática estúpida do Lula, né? Que não desistiu de ficar nessa posição estúpida diplomática da elite socialista brasileira, né? Tá realmente bem ridículo. Estão permanecendo no lado errado das forças, é inadmissível. Mas vamos lá para essa história do urânio. Eles estão tirando onda e falando que é fake news, né? Que esse negócio dos navios atracarem não é nada demais e blá, 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 blá. Bom, o ponto não é esse. O ponto é da onde veio o urânio. Né, como que conseguiram urânio? Se foi do Brasil, tem duas possibilidades. Aqui eu estou falando de possibilidades. Tanto em relação aos navios, que a gente sabe que ao menos uma festa boa ali rolou, né? Uma festa.
inacreditável. E teve também situações de delegação do Irã, que está super recente, lá, né, em Brasília. Teve também aviões iranianos, que também ninguém sabe, né, de carga, que também precisariam dar explicações, ou seja, relações estreitas com o Irã, bastante esquisito, bastante imprudente e bastante inconsequente, bastante indolente, só para ficar no básico. Aí, dito tudo isso, se nós estivéssemos num Estado democrático de direito para valer, isso seria apurado com toda certeza, porque isso nos coloca numa rota de extremo perigo. Lembram-se, o Brasil é aquele que faz negócio com todo mundo, é aquele que o passaporte é apreciado, é aquele que todo mundo ri quando diz que é brasileiro, não era assim? Pois é, o Lula está fazendo um desserviço junto com o Celso Amorim, que não tem pudor algum e puxa saco de tirano. Não apenas de um, de tiranos, no plural. E outra coisa que a gente precisa relembrar aqui, que é um tanto esquisita, é a presença de Geraldo Alckmin na posse do presidente do Irã, né, que teve lá aquele grito icônico, morte à América, né, e ele com aquela cara de cogumelo e suas meias coloridas, fingindo que não era com ele, mas ele estava ali. Então, era com ele. Então, nós temos aí alguns fatos, não somente em relação aos navios atracados. Então, parem de dizer que a gente está fazendo fake news. Nós temos suspeitas e elas são legítimas. Tem que ficar de olho. E o exército israelense anunciou a morte de Ali Shadmani, principal comandante militar e chefe do Estado-Maior iraniano. O assassinato foi executado durante um bombardeio noturno contra o centro de comando em Teherã, no 5º dia de conflito. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.